O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouviste. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos apresenta-nos uma sequência de ensinamentos de Jesus em forma de parábolas, que busca iluminar nosso entendimento sobre o reino de Deus e nossa resposta a ele. A passagem de hoje traz a metáfora da lâmpada e a advertência sobre a medida generosa. Estes símbolos não apenas ilustram a realidade espiritual de cada fiel, mas servem como um caminho para a espiritualidade cotidiana, encorajando-nos a sermos luz e a medir com generosidade o amor e a fé com que oferecemos aos outros. Disse-lhe o texto: A lâmpada é trazida para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama. Não é para ser colocada sobre o candeeiro, pois nada está oculto senão para ser manifesto, nada está escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E acrescentou: Considerai bem o que ouviste. Com a medida com que medides, vos será calculado e ainda vos será acrescentado. Marcos 4, 21, 25. Amados, cada um de nós é convidado a uma reflexão sobre a nossa caminhada espiritual à luz desta mensagem. A metáfora da lâmpada remete a um chamado. Nossa fé e nossa vida cristã não devem ser escondidas ou negligenciadas. Ao contrário, devem ser vistas e compartilhadas, pois é assim que a nossa comunhão com Deus e com a Igreja cresce. Viver a espiritualidade cristã significa ser visível e atuante do Evangelho no mundo. Assim, somos convidados a meditar sobre o nosso testemunho e sobre a profundidade de nossa fé. A lâmpada, ao ser acesa, é colocada em um candelabro, de forma que ilumine a todos ao seu redor. Jesus nos ensina que a nossa vida de fé é como essa lâmpada. Não faz sentido sermos cristãos ocultos, aqueles que escondem sua fé ou que praticam apenas em momentos de conforto, estão errados. A verdadeira espiritualidade, queridos irmãos e irmãs, é vivida no cotidiano, nas escolhas e nas atitudes que refletem o amor de Deus. A lâmpada não serve apenas para iluminar a si mesma, mas é projetada para iluminar os outros. Esse chamado nos provoca. Como temos vivido nossa fé diante do mundo? Nossa vida reflete a luz de Cristo? Em Mateus 5,16 encontramos o mesmo apelo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A nossa vida deve ser essa luz que aponta para algo além de nós mesmos. O mundo precisa dessa luz, especialmente em tempos de escuridão espiritual e relativismo. Cabe a nós, enquanto igreja e comunidade cristã, sermos uma presença visível de Deus no mundo. Quando vivemos segundo o Evangelho, a nossa vida torna-se proclamação do amor de Deus e da esperança em Cristo. E isso exige de nós proteção e coerência. Amados, o chamado para sermos luz implica responsabilidade. Ao longo da história, muitos santos e mártires brilharam como exemplos de fé e coragem, inspirando gerações. Eles entenderam que não puderam esconder a fé
e por isso dedicaram suas vidas a testemunhar o amor de Cristo. Como discípulos de Jesus, somos desafiados a não retermos o dom que nos foi dado, mas ajudá-lo para edificar e inspirar os outros. A mensagem de Jesus no Evangelho de hoje também implica que todo dom espiritual e toda graça recebida do Senhor são, de certa forma, responsabilidades. Diz o texto de Marcos 4:22. Nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada está escondido, senão para vir à luz. A espiritualidade cristã autêntica nos impele a sermos testemunhas e não apenas ouvintes. Como São Tiago nos adverte, devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. O testemunho de nossa vida, então, deve refletir a verdade do Evangelho que professamos. O cristão, ao colocar a sua vida sob o poder da luz de Cristo, descobre que não há nada que não seja visto por Deus. Este é um convite a vivermos na transparência, sem máscaras ou duplicidade, permitindo que a luz do Senhor revele quem realmente somos e nos transformamos. Amados, ao final do trecho, Jesus nos dá uma instrução importante. Com a medida com que medirdes, vocês serão medidos, e ainda vocês serão acrescentados. Marcos 4:24. Este ensinamento nos leva a refletir sobre a generosidade e a misericórdia que manifestamos em nossos relacionamentos com os irmãos. Assim como esperamos receber a graça e o amor de Deus, somos chamados a oferecermos essa mesma graça ao nosso próximo. Essa é a essência da vida cristã. Dar sem esperar receber. Amar incondicionalmente e oferecer misericórdia mesmo diante das dificuldades. À medida que utilizamos para julgar, perdoar e amar, define a nossa própria existência com Deus. Em Lucas 6:36, Jesus nos exorta a sermos misericordiosos como vosso Pai misericordioso. Cada vez que somos generosos com os outros, estamos espelhando a generosidade divina que experimentamos. Esta medida é um reflexo de nossa maturidade espiritual, de nossa capacidade de transcender o egoísmo e de nos abrir para uma vida em comunidade, onde cada gesto, à medida generosamente, implica também um espírito de serviço, onde buscamos a felicidade do outro, onde estamos atentos às necessidades da comunidade. A igreja é esse espaço onde aprender a viver de forma generosa, colocando nossos dons e talentos a serviço de todos. Diante desta mensagem, como podemos aplicar este evangelho em nossa vida? Primeiro, é fundamental cultivarmos uma vida de oração e intimidade com Deus. Somente em comunhão com Ele seremos capazes de irradiar a luz que vem do Senhor. A nossa espiritualidade, irmãos, não deve se limitar ao espaço da igreja. Ela deve nos acompanhar em cada ambiente, nas nossas relações familiares, no nosso trabalho, na nossa escola, na comunidade. Somos convidados a sermos testemunhas no mundo, a sermos luz onde há escuridão e transmitir a paz onde há conflito. Outro aspecto importante é a prática da misericórdia e do perdão. Lembrando das palavras do Senhor, a medida que usarmos será a mesma que nos será dada. Viver este mandamento é desafiador, pois exige de nós uma atitude de renúncia e humildade. No entanto, é exatamente através do perdão e do amor que nos assemelhamos a Deus. Por fim, devemos registrar que a nossa vocação como cristãos é sermos missionários. Cada batizado é chamado a anunciar a boa nova. E isso não se limita às palavras, mas à ação. Assim, cada um de nós, ao viver este evangelho, torna-se lâmpada que ilumina o mundo, uma testemunha do amor de Deus e um sinal de esperança. Amados irmãos e irmãs, essa passagem do Evangelho de Marcos é um convite a uma espiritualidade comprometida, onde somos luz e praticamos uma medida generosa de amor e misericórdia,
Vivamos nossa fé com esperança, para que nossa vida cristã seja visível e inspirada, que a lâmpada da nossa fé brilhe e que a medida do nosso amor seja abundante. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, luz do mundo, ilumina o nosso coração, para que possamos ser fiéis ao Teu chamado. Que a nossa vida seja uma lâmpada acesa, guiando aqueles que estão perdidos e trazendo esperança aos que brilham. Dá-nos a graça de medirmos com generosidade, perdoando e amando como Tu nos ama. Ensina-nos a viver a nossa fé com coerência e coragem, e que possamos ser instrumentos de paz e misericórdia na Tua Igreja e no mundo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.